Eu sou o pastor Eliseu, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Nova Esperança, ADENE. Quero lhe convidar para uma reflexão por meio da palavra de Deus, que está registrado na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Paulo, apóstolo, um grande homem de Deus, que em sua época, como o texto nos mostra, a vida do apóstolo Paulo, quem foi Paulo? Após a sua conversão, após o encontro com o Senhor Jesus, pastor Paulo, ele, preocupado com as adversidades da igreja em Roma, Paulo, ele foi um doutrinador que o Senhor Jesus usou para defender a causa do Evangelho, porque Paulo mesmo diz que o Senhor o colocou para a defesa do Evangelho. Paulo, ele era um exegeta e era um doutrinador por excelência. E neste momento aqui em que Paulo escreve esta carta, Paulo leva os irmãos em Roma para meditar um pouco mais numa palavra que Deus aplicou ao apóstolo Paulo no coração dele e foi transmitido a esta igreja, porque os irmãos em Roma estavam passando por momentos de adversidade. E Paulo começa no momento de exortação, dizendo para os irmãos: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Paulo leva os irmãos a entenderem a necessidade deles manterem sempre a alegria em meio à esperança, porque através da alegria, em meio, mesmo a momentos difíceis, momentos turbulentos, nada irá tirar o nosso desejo de adorar o Senhor, de estar na presença do Senhor, o desejo de louvar ao Senhor, porque quem tem alegria dentro do seu ser, ele consegue louvar, consegue adorar, consegue exaltar o nome do Senhor, e nada tira o prazer de adorar, porque há uma alegria que inunda o ser dele, e essa alegria não é terrena, é uma alegria celestial. O apóstolo Paulo então dá esta recomendação: alegrai-vos na esperança. Sabe, o cristão que ele tem esperança é o cristão que, ao observar Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O cristão que tem esperança dentro do ser dele, ele olha para a galeria dos heróis da fé, o capítulo 11 de Hebreus, ele vê ali diversos exemplos de fidelidade, esperança, certeza de coisas que aos olhos humanos não é possível enxergar, mas que no mundo espiritual, sim, é uma realidade. E o cristão que ele jamais perde a esperança é um cristão que estará sempre alegre. Você nunca o verá triste e cabisbaixo, mesmo diante de uma adversidade. E Paulo, o apóstolo, ele continua sendo o apóstolo, ensinador, doutrinador, e leva a igreja a entender a necessidade de manter a paciência na tribulação. Jesus, ele foi muito claro ao dizer para a sua igreja:
Jesus disse: tenho-vos dito isto, que no mundo tereis tribulações. Jesus, ele deixou claro para a sua igreja, para que a sua igreja não esmorecesse nos momentos difíceis, nos momentos de tristeza, de angústias, de pesares, momentos que causam sofrimentos. Jesus disse: sede pacientes, perseverai. E cabe a nós seguirmos as recomendações que foram dirigidas pelo Espírito Santo através da vida do seu servo, para dizer para a igreja que mesmo na tribulação, mesmo na angústia, mesmo diante da aflição, sede pacientes. E a última recomendação que o apóstolo ele faz a igreja em Roma entender a necessidade de perseverar na oração. Paulo ainda, o apóstolo, aos irmãos em Tessalônica, ele diz: orai sem cessar. E perseverar é permanecer, é insistir. Perseverai na oração. Insistir na oração. Sabemos que a igreja do primeiro século foi uma igreja que dedicou a sua vida aos momentos de oração. A igreja orava muito. É por isso que muitas maravilhas e sinais eram feitos por intermédio da igreja primitiva, porque eram homens e mulheres de oração, viviam em constante oração. E Paulo, o apóstolo, ele traz uma recomendação à igreja em Roma: perseverai na oração. Devemos, sim, dar prioridade à oração, porque orar é falar com Deus. É um diálogo que nós temos com o nosso Pai Celestial. Quando nós entramos na presença do Senhor em oração, sabemos que os dias, eles têm mudado muito, situações têm mudado dentro da igreja do Senhor Jesus, mas as recomendações para a igreja, mediante a palavra, sempre foi a mesma e sempre será. Há uma ordem imperativa: perseverar na oração. Eu lhe convido a voltar aos caminhos antigos, para que possamos darmos continuidade ao que foi proposto pela palavra do nosso Deus. Deus, ele ainda requer da sua igreja que a sua igreja mantenha uma vida de oração, uma vida consagrada a Ele, uma vida de perseverança na presença dEle. Porque através desta ação, deste ato, Deus irá abençoar. Que Deus em Cristo Jesus venha lhe abençoar. Que Deus em Cristo Jesus possa liberar sobre a sua vida bênçãos, milagres. Que o favor do Senhor venha a ser sobre você, sobre o seu lar. Eu lhe convido a permanecer na presença do Senhor, a perseverar na presença do Senhor, a continuar nesta caminhada, porque ela já está findando. Brevemente nós estaremos no céu de glória, para sempre com o Senhor. Que Deus em Cristo Jesus venha lhe abençoar. Que Deus em Cristo Jesus venha abençoar a sua vida, abençoar o seu lar, abençoar a sua família. Em nome de Jesus. Eu sou o pastor Eliseu Bernardo, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Nova Esperança, ADENE. E lhe convido a se inscrever em meu canal e nos ajudar para que este canal possa continuar crescendo. Conto com você, conto com a sua ajuda, conto com a sua participação. Deus irá lhe abençoar com esta atitude generosa. Deus em Cristo Jesus lhe abençoe.